Seja você mais uma vez muito bem-vindo ao nosso MCI, Meus Conceitos sobre Israel. E desde já estaremos tratando sobre o livro de Ezequiel, o livro de Isaías, conforme nós comentamos no estudo passado. Passo agora a palavra ao pastor Nélio, que estará dando prosseguimento a esse trabalho. Olá pessoal, estamos nós aqui mais uma vez para esclarecer algumas situações em relação à interpretação da palavra, alguns textos bíblicos, aquilo que os rabinos também têm passado como interpretação de textos. Como falamos na gravação passada, nós vemos que existe uma luta realmente no céu, uma luta de soberba, de vaidade, e nós vamos tirar essas dúvidas hoje através do livro de Isaías e também do livro de Ezequiel, onde nós vamos estar lendo. Primeiramente, nosso pastor Francisco vai estar lendo Ezequiel capítulo 28, ele vai ler primeiramente de 1 a 3. Eu quero que vocês fiquem bem atentos quanto a essa passagem, e depois também vocês vão tirar suas conclusões, até os rabinos, porque se eles têm uma interpretação fidedigna, nós temos que tomar por base essa interpretação e dali tirarmos proveito. Então vamos nós, meu pastor querido. Vamos estar lendo então o texto de Ezequiel capítulo 28, verso 1 ao 3. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração, e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus. E estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Eis que mais sábio és que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Meu querido pastor, só nesse texto que você leu, nós já temos uma informação direcionada ao rei de Tiro, que era um homem comum, mas que algo estava acontecendo no coração dele, e o Eterno então passa uma informação para Ezequiel se direcionar ao rei de Tiro. Tá? Nós vamos dar um salto, porque senão ficaria um texto muito grande para ser explicado. Então, o pastor vai estar lendo os versos 12, 13, 14 e 15 do mesmo capítulo, para nós vermos a quem realmente Deus estava se dirigindo. Era somente ao rei de Tiro, ou ele estava deixando uma dica para nós de um ser pré-existente? Nós vamos ver através dessa leitura que ele vai estar fazendo em Ezequiel também, capítulo 28, de 12 a 15. Ezequiel 28, 12 a 15. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medidas, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Meu pastor, nós vemos aí, então, já as informações que nós precisamos. Ezequiel, ele se dirige ao príncipe, ao rei de Tiro, para dar um alerta para ele que ele estava vendo soberba no coração dele. E nisso que Ezequiel passa para ele, essa informação, o próprio Espírito do Eterno passa também uma informação para nós de um ser pré-existente,
que você acabou de ler no capítulo 28, do 12 ao 15. Tu és o aferidor de medida. Ora, ele nunca foi aferidor de medida, o rei de Tiro, porque ele, fazendo essa comparação, a gente vê que ele não era esse aferidor de medida, mas o Espírito do Eterno está fazendo uma comparação com outro ser já existente no céu, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. O rei de Tiro nunca teve o jardim do Éden. Ali foi proibido. O Eterno colocou um querubim ali para tomar conta com uma espada desembainhada, para ninguém achar o local, para ninguém entrar naquele local. E diz também, coberto de pedras preciosas. Outra coisa também, obras de tamboris. Quer dizer, a gente sabe que o rei de Tiro, ele não ficava fabricando instrumentos musicais. Também diz que foi criado, tudo bem, o rei foi criado, mas o querubim também foi criado depois de Yeshua. Tu eras querubim ungido para proteger. Quer dizer, o rei de Tiro nunca foi um querubim. Até pela face dele, ele era um homem normal. Na hora que nós vemos na visão dos querubins, os querubins com 4 faces, uma de boi, uma de águia, uma de leão e outra de homem. E aí o irmão leu também, ele estava ali para quê? Para proteger. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até quando se achou iniquidade no coração desse querubim. Então o Eterno está fazendo uma comparação de um querubim existente com o rei que estava indo para o mesmo caminho. Então ele deixou uma dica. Se nós usamos as regras interpretativas, até a hermenêutica mesmo, ele está apontando aqui para um querubim, um ser pré-existente que se rebelou primeiramente no céu, que é o nosso assunto principal, mas eu precisava mostrar para vocês aqui que o rei de Tiro nunca foi um querubim, o rei de Tiro nunca andou sobre pedras afogueadas, o rei de Tiro nunca foi um rei ungido para ser o resplendor, nada disso. Então nós temos uma dica muito perfeita para nós, meu pastor. E nós podemos até dar prosseguimento no livro, conforme falamos na semana passada, de Isaías, no capítulo 14, dos versos 12 a 17, que nós vamos ver o Eterno também dando uma orientação para o rei de Babilônia. Por quê? Porque o rei de Babilônia, começar do capítulo 13 em diante, ele vinha maltratando o povo de Israel. E Deus então vai fazer ali, o Eterno vai fazer uma comparação de um ser já pré-existente com o rei de Babilônia. Mas não que o rei de Babilônia fosse esse ser que você, com todo o carinho aqui, vai estar lendo nesse momento. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir soltos para as suas casas? Pastor, eu te faço uma pergunta, pastor. O texto não está bem claro para você? Claro, bem claro. Ele não fala de forma alguma a respeito de um rei. É o que dá a entender. Como o pastor bem disse, a gente usa as dicas, né? Nem tudo que está na Bíblia está relacionado explicitamente, está às claras. Muitas coisas que nós olhamos, o contexto já diz. Um ser que habitava em locais
que onde o homem não consegue acessar. A dica está aqui. Se fosse para falar propriamente do próprio rei, a gente já teria entendido. Não que não tivesse acontecido, ou que não fosse uma profecia realmente para que o rei tomasse cuidado. Mas é que algo já havia acontecido em algum momento, e aqui a dica diz bem claro que está falando de um ser que foi criado antes mesmo desse próprio querubim. Assim eu entendo, não é mesmo? Sim, é verdade. Então, é interessante, tá? Nós pegamos essas duas partes e fazemos um ajuntamento dela, porque o Eterno está abrindo os olhos desse rei, dizendo assim, abre teus olhos, porque existiu um ser, e existe ainda, embora caído, que se rebelou no céu, e você está indo para o mesmo caminho dele. Essa é a dica que nós temos, clara, não está implícito, está explícito para nós. Então aqui, por exemplo, eu anotei aqui alguns tópicos. Como caíste do céu? Esse rei nunca caiu do céu, nunca esteve lá. Ó estrela da manhã, ele não é uma estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra? Quer dizer, então está apontando para um querubim. Ele dizia no coração, ele quem? Não o rei de Tiro, não o rei também de Babilônia, tá? Eu subirei ao céu. Como subir ao céu? Lógico que Deus, o Eterno, está acima de todas as coisas. Exaltarei o meu trono, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Serás levado ao inferno. É a dica também que nós temos. Agora, essa comparação nós vamos transportar ela, é lógico, porque também é um interesse nosso. É falar da peleja no céu, unindo as informações, porque é legal isso, mas separando que o Eterno está dando uma repreensão, falando, abre teus olhos enquanto há tempo, porque aconteceu um fenômeno no céu, tá? E sucedeu isso, um ser quis se exaltar, se ensoberbecer, e aí nós entramos, voltamos, né, no assunto passado, que esta luta, realmente esse problema aconteceu contra o filho de Elohim, contra o Messias, que estava no céu ainda, que não tinha chegado como Salvador, meu pastor. Analisando então tudo que o pastor está comentando, é claro, como eu falei, as Sagradas Escrituras nem sempre elas trazem o texto às claras, né? Não está explícito, mas nós precisamos analisar todas as dicas que nos são dadas. Como o pastor bem colocou aqui, se nós fôssemos tirar tudo, nós não, talvez viraríamos noites, dias, para poder realmente explicar o que está ali, implícito nas Escrituras. Mas nesse contexto que nós estamos analisando aqui, fica claro realmente que nenhum homem poderia estar vivendo essa situação. Nenhum ser humano poderia estar vivendo essa situação a qual os profetas, tanto Isaías como Ezequiel, eles pronunciam aqui nesse momento. Então fique bem atento a tudo e todas as dicas que nos são dadas. Porém, essa dica aqui é bem clara. Não se engane. Você que está nos ouvindo, não se engane quanto a esse contexto. Então, para nós irmos caminhando já para fecharmos esse raciocínio nosso aqui, houve uma soberba, houve uma peleja no céu. Esse querubim que foi criado pela sabedoria de Deus, o filho de Elohim, ele vê o poder que esse filho tem no céu, então a soberba entra no coração dele. O Eterno, o Criador de todas as coisas, percebe isso, dá vazão a isso, deixa esse querubim ir até o máximo, e lá na frente então o Eterno faz ele parar, porque ele já tem até convencido uma terça parte do céu, que para frente nós vamos estar vendo lá na Berit Hadashah, na Nova Aliança, no Segundo Testamento, o que aconteceu. Uma terça parte foi lançada do céu. Por quê? Porque além dele se rebelar com exaltação no coração contra o filho de Elohim, ele fez a cabeça, ele trabalhou o coração de um terço dos anjos. E por isso essa perturbação toda aqui na terra, por isso essa luta toda que nós, seres humanos, também atravessamos. Porque falamos no vídeo passado que nós somos ligados, o homem, a mulher e Yeshua, nós somos ligados ao Eterno, mas estamos ligados também
ao filho. Ao filho. Né? Então, por isso nós padecemos. Por isso também, quando ele se vestiu da nossa natureza, o pai vestiu seu filho da nossa natureza, ele padeceu muito aqui na terra. E nós vamos estar no próximo vídeo até falando sobre isso. Tá? Então, vamos fechar dizendo: esta é uma exortação ao rei de Babilônia por causa da sua elevação. E Ezequiel chama a atenção, Ezequiel repreende ele para ver se ele volta atrás, para não ser condenado, conforme esse querubim também foi condenado, embora está aí ainda solto, fazendo algumas situações, né, até o momento da sua prisão definitiva. Então nós agradecemos por esse momento, por vocês estarem compartilhando com a gente, participando desse trabalho. Como já temos falado, meu pastor, eu vou repetir, são muitas informações. Se nós ficássemos aqui falando, e gastaríamos horas e horas e horas, viraria um seminário, mas estamos pegando as informações fundamentais, as que são mais necessárias, e estamos acoplando aqui na nossa explicação para que a hora que chegarmos a dizer sobre a descida desse filho de Elohim a esta terra, vocês terem uma compreensão nos vídeos anteriores e a este também, de quem nós estamos falando. Por que nós seguimos Yeshua HaMashiach? Por que nós somos hoje considerados salvos e quem ele é para Israel na realidade? Para frente nós vamos estar falando. Muito obrigado por tudo. Que Deus, o Eterno, abençoe vocês. Eu faço uma pergunta agora, pastor. Se o querubim queria o lugar do pai, por que ele perseguiu o filho aqui nessa terra? No próximo vídeo nós vamos estar falando sobre isso, porque Yeshua HaMashiach, ele foi perseguido aqui na terra. Ok, então amigos, nós encerramos aqui agora. Como nós falamos, o próximo estudo ele vai estar tratando por que o filho foi perseguido aqui na terra. Nos acompanhem, nos sigam lá no canal, compartilhem, se inscrevam, façam os seus comentários, propague esse trabalho também aos seus amigos, aos seus conhecidos, que nós temos certeza, você e todos aqueles a qual você realmente quiser alcançar serão ricamente abençoados. Até a próxima, fiquem todos com Deus e tchau.